Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH está presente na Holanda, conversando com grupos espíritas da cidade de Den Haag. Vamos passar a palavra aqui para nossa anfitriã, Rosana. Tudo bem, Rosana? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos por aqui. Então, Rosana, como é que tem sido o trabalho de vocês nessa região da Holanda? A gente está levando com muita vontade, porque o espiritismo aqui não é muito conhecido como no Brasil. E nós temos algumas dificuldades, que você vai saber logo logo, através das meninas que estão aqui comigo, e continuamos trabalhando. Você coordena algum grupo espírita? Coordeno. Eu sou a coordenadora do Grupo Emmanuel de Den Haag. Gostaria que você então apresentasse as suas companheiras de colaboração na Seara Espírita aqui. Pois não, com muito prazer. Do meu lado aqui está a Rosa, Floriane, a Cris, a Ângela, que são do grupo Bezerra, e a Débora, que faz parte do Grupo Emmanuel. Então são dois grupos, Bezerra e Emmanuel. Exato. E há quanto tempo vocês têm esses grupos? Quais as atividades que eles se envolvem? O Grupo Emmanuel já existe há um pouco mais de 5 anos. E nós ainda estamos em processo de estudo do livro do Esde, da mediunidade e do Evangelho segundo o Espiritismo. Rosana, você já era espírita quando veio aqui para a Holanda? Não. Porém, nasceu dentro da minha família de um tio que era espírita, e a família dele vivia simplesmente em paz. E a minha, sendo católica, não vivia em paz. E aquilo me despertou curiosidade sobre o espiritismo. E depois, conhecendo os exemplos de Chico Xavier, eu não tive dúvidas. E você tem quantos anos que está aqui na... Eu já estou aqui há 16 anos. E no espiritismo na Holanda? No espiritismo na Holanda há uns 3 anos. E você, Rosa, como é que foi a sua experiência com o espiritismo? Eu morava de frente a uma casa espírita, né, um centro espírita no Brasil, amigos da família. Então eu conheci, eu fui a primeira vez a centro há mais ou menos 25 anos. Minha mãe é espírita e eu estou aqui no grupo Emmanuel há 3 anos, né, no grupo de estudo, e tenho uma filha, as 2 filhas também são espírita, uma é trabalhadora no centro André Luiz, em Goiânia. Cristiane, e você? Como é essa ligação sua com o espiritismo aqui na Holanda? Eu vou fazer 9 anos que estou aqui na Holanda e sou mãe de gêmeos. Então, quando os meus filhos fizeram 1 ano, a pessoa que fundou o Grupo Emmanuel, que é uma senhora chamada Nice, através da Bahia, de Carlos de Medrado, me indicaram Maria, que é a coordenadora do grupo holandês na Holanda, né, da Federação Holandesa de Espiritismo, e nós iniciamos o Grupo Emmanuel num solda, éramos 5 pessoas estudando. E depois conseguimos passar para um local onde hoje os estudos do Emmanuel são realizados. E então o Grupo Emmanuel surgiu assim, surgiu de 5 pessoas que começaram a estudar há quase 6 anos atrás. Como as reuniões do Emmanuel são aos domingos, eu tive que partir para um estudo à noite e eu formei com algumas outras pessoas, eu sozinha não, formamos o grupo Bezerra de Menezes, que por enquanto é um grupo que tem 1 ano, está fazendo 1 ano, e somente por enquanto está como grupo de estudo.
Mas o grupo Emmanuel e o grupo Bezerra de Menezes são grupos irmãos. Nós somos amigas, nós nos ajudamos assim no que é possível, participamos das mesmas palestras, de tudo que a Federação Holandesa traz para nós, mas somos ainda grãos de areia. E você, Ângela? Como é que é a sua história? A minha história, bom, eu nasci em família católica, como a grande maioria dos brasileiros, mas cresci numa espécie de mistura. Tinha gente da família que era espírita, então sempre houve uma simpatia muito grande. Eu acho que a partir dos meus 12, 13 anos eu realmente me desliguei do catolicismo. Porque eu não tinha respostas e aquilo estava me incomodando. Parti para o espiritismo, encontrei as minhas respostas e nunca mais saí. Isso foi aqui na Holanda ou no Brasil? Não, eu estou aqui no Brasil, eu estou aqui na Holanda, vão fazer 12 anos, agora no começo do ano. Mas eu estava estudando sozinha, porque eu não tinha encontrado nenhum grupo. Até que eu encontrei o grupo Emmanuel, há uns 5 anos, não, foi uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos. E também pela mesma razão da Cris, porque eram os domingos, estava um pouco complicado para mim. Eu também me desliguei, aí logo depois nós conseguimos conciliar, achamos um local interessante e começamos o grupo Bezerra de Menezes. E estamos aí na batalha. A nossa ambição é grande, né? Nós gostaríamos de ter um centro espírita nas bases brasileiras. E nós vamos conseguir. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Sua vez, Débora. Olha, a minha história é um pouco parecida com a da Ângela. Engraçado, porque eu também fui criada católica pelos meus pais, mas eu conseguia me identificar no Brasil, assim, na minha família, mais com minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, porque ela é espírita. E tanto com meu avô, que infelizmente desencarnou, né? E ele também era espírita, eu não sabia, na parte dele, né? Desde a minha infância eu não conseguia me sentir bem no mundo do catolicismo, porque eu não conseguia absorver, eu não conseguia compreender a forma como as coisas eram passadas para os fiéis, na verdade, e eu tinha uma outra maneira de pensar. E com meus 18 anos eu saí do Brasil sozinha, eu vim pra cá morar aqui sozinha, vim estudar. E durante esses 12 anos que eu tô morando aqui, eu tive meus momentos de reforma íntima, digamos assim, e acabei, por muitos motivos ou outros, mas resumindo a história, é que eu percebi que eu tinha mais a ligação com o espiritismo e queria saber por que isso tudo aconteceu comigo, né? Essa decisão de sair, né? E no caso aí eu entrei em contato, eu fui procurando pela internet, falei assim, grupo espírita, aí foi que eu vi também Emmanuel e recebi a resposta da Denise, que é do nosso grupo, mas que não está aqui. E foi o primeiro domingo, começo de maio, eu me lembro, e foi assim, amor à primeira vista. Nossa, foi assim, um momento pra mim que eu me senti realmente relaxada, foi assim, esse era o mundo que eu tava procurando. E eu sou novata ainda, então desde maio desse ano. Também procuro aprender muito, ler muito, né, porque eu tenho muita ainda chão pra estrada para andar, na verdade, comparado com as minhas colegas aqui do lado. Mas devagar a gente chega lá, né? Então... Jesus falou que os últimos serão os primeiros, né? Exato. E procuro também ajudar em palestras, ajudar também a Federação Holandesa Espírita aqui, tanto é que vamos no congresso ao sábado agora, vamos ajudar, né? Divulgar o espiritismo para holandeses também, tentar quebrar essa barreira que a gente sente com relação aos holandeses e aos brasileiros em matéria de acreditar no mundo espiritual, uma coisa superior além de você mesmo, que é o que a gente enfrenta aqui, na verdade. E devagar a gente tenta passar a nossa palavra, né? E quem sabe a gente vai conseguir quebrar barreiras. Os grupos Emmanuel e Bezerra, quantas pessoas colaboram com cada grupo? Em termos assim de números de voluntários, de participantes do grupo? Olha, eu posso responder essa pergunta pelo grupo Emmanuel. Hoje nós contamos mais ou menos com 13 participantes. 13 porque no estudo do ESD
no estudo do Evangelho e no estudo do Livro dos Médios. Porém, há dias, no estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós contamos também com pessoas extra procurando auxílio ou procurando respostas para as suas perguntas. E o grupo Bezerra? O grupo Bezerra, a princípio, o grupo Bezerra é um grupo fechado. Tínhamos 8 participantes, só que 3 pessoas, por causa da noite, do dia, da semana, tiveram que sair. Temos 5 pessoas e 4 pessoas que são mais ou menos 4 cabeças. 4 pessoas que formam o núcleo do grupo, né? Que não, 2 não estão aqui. Mas é um grupo que a princípio, é um grupo que quer formar a base. Primeiro se solidificar como base, mas o intuito do grupo Bezerra de Menezes, como o próprio Bezerra de Menezes já diz, é trabalhar futuramente com o tratamento espiritual, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Esse é o nosso, nós almejamos isso. Eu espero que um dia a gente possa chegar realizar, né, Ângela, esse sonho de poder prestar caridade, poder ter um lugar de dar passe, poder atender ao público. Mas por enquanto a gente está solidificando o terreno. Rosa, e holandeses não brasileiros participam dos grupos aqui? De vocês? Do nosso, por enquanto, não. A partir de agora nós vamos começar, o grupo vai ser aberto, né, para os holandeses também. Mas o meu esposo e outro holandês, só 2 pessoas estudaram durante 1 ano juntos. Eles têm os livros em holandês. Livro do Evangelho e o Livro dos Espíritos, em holandês. Quem que está cuidando dessa parte da tradução dos livros para o holandês? O conselho. O conselho lá com a Maria Moraes. No caso é a Dalva. A Dalva. E o que vocês acham que tem sido assim o maior fator de dificuldade para o desenvolvimento do espiritismo aqui na Holanda? Você quer dizer com relação aos holandeses ou a nós brasileiros? Não. Eu quero dizer com a expectativa de vocês, de maneira geral. O grande problema que nós temos é que aqui é local, por exemplo. É muito difícil e é muito caro para se alugar. Você fala um lugar de funcionamento. Local de funcionamento, exatamente. Logística mesmo, de você ter um local que seja somente de estudo. Isso é muito difícil. Custa muito caro. Se paga por hora, então não tem condições de alugar o mês inteiro, o tempo todo. Ou seja, então, os grupos, na verdade, não têm sede própria, é isso? Não. Nenhum dos 2 grupos. Então, todas as vezes que vocês vão fazer alguma atividade, vocês têm que alugar um lugar. Exatamente. Nenhum grupo tem uma sede própria, na Holanda toda. Então, isso dificulta, esse é o problema número 1, que eu acredito. E, outras dificuldades talvez seja a barreira de língua. Barreira de língua? Com relação aos holandeses, é a barreira da língua, muitos deles, apesar de que com a tradução dos livros, a gente tem conseguido atingir mais holandeses. Eu acredito que esses congressos que tem tido, que tem tradução simultânea, também tem atingido muito mais. O último em que eu participei tinha mais holandeses do que brasileiros, não é? Do ano passado. E então isso tem ajudado a divulgar um pouco mais. Que é o Congresso Médico Espírita, né? Da AME, Associação Médico Espírita. Então, esse é o 3º, inclusive será sábado aqui na Holanda. A expectativa são de muitos estudantes,
e também da área, alguns médicos já se inscreveram. Mas são vários os fatores que fazem com que o espiritismo aqui na Holanda caminhe com dificuldade. A começar pelos brasileiros que aqui vivem. A grande maioria dos espíritas brasileiros são mulheres casadas com holandeses que enfrentam a dificuldade de se deslocar, da aceitação, né, dos maridos em relação a uma espiritismo não é religião, mas para eles é religião. Então são vários os fatores que dificultam. A maioria das mulheres, a grande maioria não dirige, a grande maioria não se sustenta, depende economicamente dos maridos. Então são vários fatores. Débora, e você tem alguma percepção dessas dificuldades com relação à participação dos brasileiros, dos holandeses nos grupos espíritas? Eu acho que a maior barreira, assim, que eu percebo no geral, né, que eu moro 12 anos aqui, então meu holandês é a nível de holandeses. E isso me ajuda, tanto é que na primeira palestra que nós organizamos com o Marcelo Mariano, há umas poucas semanas atrás, eu fui na hora improvisando a tradução para os holandeses. Entendi. Então é necessário. Vencer a barreira linguística. Exato, tem que mostrar para eles, em primeiro passo, que você está apto a aprender o idioma e que é uma forma de fazer com que eles te ouçam. Então essa é a primeira barreira. Se você não fala holandês, ele não vê você como aberto para a cultura deles. Então primeiro você tem que quebrar a barreira dizendo, eu estou aqui, estou aprendendo holandês, eu quero fazer comunicação. A partir desse momento é que você consegue chegar a um nível mais alto, assim, consegue superar um pouco mais. Mas continua ainda o fato que eu tive uma outra situação comparado com as outras brasileiras que estão aqui, então eu não posso dizer se realmente é isso, mas o que eu percebo na minha experiência, que por eu falar holandês, a minha vida aqui e também a minha forma de botar o meu ponto de vista é mais fácil. Eu consigo, no meu trabalho, eu falo abertamente sobre o que eu faço todo domingo para o Grupo Emmanuel. Eu explico detalhadamente, a gente faz isso. Interessante, tal. Toda semana eles perguntam, como é que foram seus estudos? Porque eu sei como explicar, porque eu já falo o idioma. Ela tem razão, eu também tenho a mesma experiência que ela. No meu trabalho também posso falar abertamente, porque são pessoas muito abertas a tudo. Isso é verdade, os holandeses são, na verdade. Eles são abertos. Quando vocês colocam assim que vocês podem falar, dá a impressão que a expectativa seria de um preconceito. Então vocês estão dizendo que não há preconceito da parte deles. Não, pelo amor, não. Eles são abertos. Eles são abertos, mas você tem que também saber explicar, porque eles são pessoas assim. Eles também querem uma explicação. Eles querem também uma lógica, por que você faz isso, por que você pensa. Eles são do tipo de pessoas que realmente vão atrás do argumento. Por que isso? Por que aquilo? Então, se você consegue realmente explicar, eles se acabam. Não, interessante, então... Eles podem até não concordar, como é o caso do meu marido. Ele acha tudo, assim, muito complexo, complicado, pois ele é ateu, por assim dizer. Mas ele respeita demais. E ele tem argumentação. E perguntas e tudo mais. Quer falar, Rosana? Só para complementar o que as meninas estão dizendo, é que o fato de muitos dos nossos irmãos aqui holandeses serem ateus? Ateus, exato. A gente começa a explicação na língua holandesa do espiritismo, o que é o espiritismo, como surgiu, e eles realmente querem mais explicações. É aí que surge o momento do convite. Aí, a partir do momento que surge o convite, eles já tremem nas bases. Mas por que a recusa ao convite? O que você quis dizer com isso? É convite a quê? Ao convite, ao estudo, a conhecer o que é a doutrina, ao esclarecimento. Aí eles ficam mais resistentes? Fica. E qual que seria a razão disso? É o preconceito, a indiferença?
Eu acredito que não seja preconceito, eles são muito abertos. Mas eles são cautelosos. Eles são, eles querem provar do queijo. Mas eles primeiro vão analisar se vai passar um rato por perto do queijo, ou se tem alguma coisa do lado do queijo. O que é pra mim? O que é pra mim? O que eu vou ganhar com isso, indo para esse congresso? Então você tem que chegar ao ponto de poder convencê-los que tem alguma coisa beneficente para eles. E qual que seria a motivação? Aí fica difícil. Eu não tento convencer ninguém. Eu também não. Mas eles são assim, eles querem um argumento porque eles são Na autodidáticos nessa fase. Na minha opinião, é a falta de conhecimento da doutrina. A falta de conhecimento. Então, nós precisamos de aprender uma maneira de divulgar, Sem parecer que você está tentando... Tá me eu parecendo- acho, diga. me desculpe. Não, pode falar. Eu acho que a melhor forma, pelo menos essa é a minha experiência, a melhor forma de você conquistar, para a pessoa querer ter um pouquinho de interesse, é o exemplo. E é assim que tem acontecido com vários colegas e até mesmo em casa. Apesar de meu marido ser bastante resistente, ele sempre tem uma pergunta, sempre tem alguma coisa, ele já assistiu alguns filmes. Então, eu acho que a partir do exemplo é que você consegue conquistar. E eu acho também que eles não têm muito interesse porque eles não têm necessidade. Eles não têm necessidade. Para eles estão numa zona de conforto, do jeito que eles estão. Se eles não acreditam em nada, eles também não têm que modificar muita coisa. Exatamente. O que você acha, Cristina? Concordo plenamente com o que a Ângela falou. Concordo com o que a Ângela falou. Acrescento que a maioria dos holandeses tem um nível de moral muito grande, que não necessitam de religião. Exato. Okay? Falar na parte ética. Ética, são éticos, respeitam. São descrentes por causa do que as religiões fizeram, trouxeram de danos à Europa. Mas eu vou lhe ser muito sincera, Marcelo, se nós conseguirmos fazer espiritismo para os brasileiros necessitados de espiritismo, que sofrem aqui na Holanda e que são desamparados, eu estou feliz. Já é um eu não tenho passo. pretensão nenhuma em fazer espiritismo para o holandês. Eu tenho pretensão em fazer espiritismo para os brasileiros, para a comunidade brasileira que vive aqui e não tem um centro espírita que acolha, que não tem um local para tomar um passe, que não tem um atendimento fraterno, que está aqui precisando realmente de uma base de espiritismo que existe no Brasil e que são pessoas que vêm para cá com a sementinha que veio plantada do Brasil, a sementinha do espiritualismo, do espiritismo, vem para cá e aqui morrem de fome. Sim, agora vamos colocar o Entende? seguinte: quais seriam, vou perguntar a Rosana, as razões para que aqui não tenha uma casa espírita tradicional, com cabine de passe, com plateia, com auditório, reunião pública, assistência social, evangelização infantil, porque talvez a visão do brasileiro seja esse modelo de casa espírita, e aqui não é assim. Até o centro é uma sala alugada. Então, como é que se conseguiria chegar nesse ponto que a Cristiane tanto almeja, né? Com justa razão. Todo mundo almeja. Todos vocês, né? Exatamente. A grande dificuldade aqui, como foi falado, é que aqui tudo é muito caro. Então, o que acontece é que nós não temos um ponto nosso, uma casa, um local que nós podemos dar toda essa assistência. Ou seja, uma dificuldade é a aquisição de um local para montar uma casa espírita. Então, já é Nós não temos, nós temos que alugar
e até mesmo para os palestrantes que vêm aqui, nós temos que fazer toda uma organização a respeito disso. Ratear despesas. Exatamente. E também, se formos parar para pensar, não tem contribuição ou ajuda externa, é só do próprio participante do grupo. Ou seja, vocês não têm uma forma de captar recurso para subsidiar, né, essas ideias. Exatamente. Tem. Então, como eu comentei, se paga por hora do local. E é caro. E sai tudo do bolso da gente. Tudo. Tudo. Fica complicado. E como alcançar esses brasileiros sem ter uma sede própria, sem ter esses recursos materiais? Vocês acham que isso é possível através de outros meios, como meios literários ou mídias? Eu acho que as redes sociais hoje, elas estão permitindo, por exemplo, ela já achou o Grupo Emmanuel na rede social, na internet. Eu acho que o que vai acontecer com o movimento espírita na Europa, ou ele cresce ou ele desaparece. Porque tem chances, tem ferramentas para crescer? Tem. Agora precisa união. Só que o ritmo individualista, o ritmo individualista europeu, a gente acaba tendo que... Sendo influenciado? Assimilando esse ritmo. Você tem casa, você tem família, você tem trabalho, você tem que estudar o idioma. Você tem que matar mais de 10 bois por dia para poder sobreviver aqui. Mas eu acredito, sim, que a internet ajuda demais. Eu mesma assisto ou participo de reuniões, como no Centro Espírita, através da internet, pela rádio. O seu programa, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, é uma bênção. Eu acho que o que você faz é uma coisa assim, nossa, graças a Deus que existem pessoas como vocês, porque senão nós aqui estaríamos ainda mais deixadas de lado do que nós já somos. Por escolha, tudo bem, escolha nossa estar aqui, mas a gente tem a necessidade. Pagamos um preço. Exatamente. Essas são as barreiras que nós escolhemos enfrentar aqui. Exato. Sabe, quando nós fazemos um evento, qualquer palestrante que venha do Brasil para cá, nós mandamos e-mail, nós postamos os convites, nós telefonamos. Eu particularmente uso os meus telefones para ligar e convidar pessoalmente as pessoas que eu dou atendimento fraterno ao telefone, ou as pessoas que me procuram para ouvir uma palavra amiga. Mas chega na hora, como eu já disse para você, de se dar um tempo para procurar, eles sempre acham uma outra coisa mais interessante para não ir. Você entende? Essa também é uma dificuldade que o ser humano carrega consigo, seja brasileiro ou seja holandês. Quando eles se sentem numa dificuldade muito grande, eles telefonam. Telefonam a qualquer hora do dia ou da noite. E nós atendemos. Quando há um congresso ou uma reunião de evangélica, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eles sempre estão cansados, ou tem um futebol, ou tem uma outra coisa para fazer, ou não podem porque tem um parente, ou não podem por qualquer motivo. Há um pouco de desinteresse também a respeito disso. No caso dos holandeses, é porque esse ateísmo já vem de pai para filho, entende? E de geração para geração. E no caso dos brasileiros, é o comodismo. E nós não podemos fazer muita coisa nesse lado, somente auxiliar e deixar a semente, quando abrir, auxiliar a semente, colocando o conteúdo necessário para que ela vergue. Gente, e as questões relacionadas com a prática mediúnica, o estudo da mediunidade, a manifestação, como é que
Como é que isso está rolando ou não está rolando aqui entre vocês? Existe algum grupo que já tenha tido sucesso aqui com reuniões mediúnicas? Que nós temos notícias, são 2 grupos que têm, além disso tudo, tem a prática mediúnica também. Mas eu acredito, pelo que eu sei, é mais um desenvolvimento mediúnico. Não são reuniões nas bases brasileiras que se pode fazer sessões ou realmente doutrinações, esse tipo de coisa. Eu acho que ainda não acontece. Rosa, você acha que tem desunião entre os grupos espíritas nas várias cidades? Ainda tem desunião? Ou você acha que os grupos são unidos? A federação aqui consegue fazer esse trabalho de concatenar esses brasileiros em torno dessa causa espírita? Eu acho que sim. Eu acho que está conseguindo, sim. Eu acho que somos unidos, no meu modo de ver. Diga. Eu concordo com ela. Eu concordo com ela porque as dificuldades elas vão sempre existir. Um dia vai ser a chuva, outro dia vai ser o frio, outro dia vai ser um parente e outro dia vai ser qualquer outra coisa, entende? Porém, eu concordo que há a união daqueles que querem e que levam a doutrina a sério e que colocam, dão um jeito sempre de colocar a doutrina no seu plano, na sua planilha do dia a dia, com muito esforço, mas coloca assim. Eu acredito até pelo menos no exemplo dos participantes dos grupos, assim, a vida que a gente leva, né, o quanto que a gente luta para chegar onde a gente chegou, eu acho que se a gente colocar o mesmo tipo de perseverança que a gente coloca para desenvolver nossa vida aqui, devagar, tentando trazer o espiritismo para um nível mais alto, a questão é disciplina, não desistir, continuar indo firme e forte, é assim que tem que ser. Desistir não é a palavra, não é a resposta certa. Não, está fora de cogitação. Quem quiser fazer parte é trabalho constante. Mas é tudo na vida, né? Você precisa fazer um sacrifício, você precisa mostrar que você tem perseverança. A última palestra que nós tivemos, eu convidei um amigo holandês, católico, e ele foi e depois, quando terminou a palestra, ele comprou o Livro dos Espíritos. Em holandês? Em holandês, e depois ele me ligou para me falar que já estava lendo o livro. Eu fiquei E ele feliz. deu assim algum parecer, se estava gostando? Ainda não, porque não nos vimos depois disso. Mas amanhã eu vou vê-lo, daí eu vou... Diga-se de passagem, esse Livro dos Espíritos que foi traduzido foi foi uma doação de uma pessoa espírita. Que fez a tradução? Não, pagou a tradução, porque uma tradução é cara, é muito cara aqui. E a pessoa doou esse trabalho, doou o dinheiro para que fosse pago a tradução do Livro dos Espíritos. Então tudo aqui é feito com muito amor. Maria Moraes, ela batalha muito para trazer o espiritismo para a Holanda. É penoso. São noites sem dormir, são telefonemas, mas se a gente conseguisse uma doação milionária para comprar uma casa, uma sede, algum milionário que nos ouça, sério, isso seria fantástico. Se a gente pudesse, se alguém doasse, se a gente tivesse uma sede própria. Acho que é o sonho de todos os grupos. Quem sabe alguém assistindo a entrevista. Fica com um pouquinho de pena, Vamos todo mundo olhar triste. Mas é sério, o trabalho aqui é árduo. É árduo, mas é bom demais. Mas é bom, né? Que bom que vocês estão no trabalho, estão fazendo parte da história do espiritismo na Holanda. Gente, eu vou agradecer muito a participação de vocês. Espiritismo BH fica
muito sensibilizado com todo esse depoimento, né? Vocês estão de parabéns. E agora a palavra é com vocês para vocês despedirem dos internautas. Muito obrigada a vocês. Voltem sempre e tragam sempre esse calor, esse carinho que vocês conseguiram trazer para cá. De parabéns. Muito obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. É verdade, nós é que temos que agradecer demais. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site